Deus abençoe, meus irmãos. Gostaria de falar um pouquinho sobre uma mensagem pregada pelo nosso pastor no dia 4/11/2012, sobre um título: A Igreja Crente Ontem e Incrédula Hoje. E nós aprendemos nesta mensagem, pregada pelo nosso pastor Osmar Rodrigues Costa, que as pessoas, elas creem naquilo que Deus fez e não creem naquilo que Deus faz. Elas creem na história, mas elas não conseguem crer no presente. Assim como foi o povo de Israel, quando Moisés desceu ao Egito para libertá-los. Eles foram crentes no tempo de Moisés, crentes no Egito. Eles creram em Moisés, eles creram no profeta para poderem sair do Egito. Quando veio a última praga, a morte do primogênito, e o profeta Moisés havia dito que cada pai de família tomasse ali um cordeirinho inocente, sem mancha, perfeito, para que pudesse ser sacrificado e o seu sangue tomado e passado no umbral da porta. E então o anjo da morte, quando passasse por ali e visse o sinal, então o primogênito naquele lar estava protegido, estava guardado por Deus, porque o pai de família havia feito tudo quanto o profeta Moisés havia dito. E eu fico pensando, irmão Brana, na mensagem O Desvelar de Deus. O irmão Brana mostra que naquela noite, eles estavam ali naquela ceia, naquela comunhão, e se havia alguém ali um pouco preocupado, era o primogênito, porque quem iria morrer era o primogênito. A última praga era a morte do primogênito. Irmão Brana faz um quadro que mostra para nós que aquele primogênito naquele lar olhava para o seu pai na mesa ali, enquanto eles comiam aquele cordeirinho assado. E então, o primogênito olhava para o seu pai, e os demais irmãozinhos ali na mesa ao redor, e ele perguntava: papai, o senhor está certo disto, papai? O senhor tem feito tudo quanto o nosso profeta disse? E eu vejo, meus irmãos, que na igreja, o pastor ali assentado à mesa, e eu vejo dentre todos os irmãozinhos, mas aquele que é mais preocupado é o eleito, é o primogênito, porque ele é preocupado com aquilo que ele ouve, ele é preocupado com aquilo que ele canta, ele é preocupado com aquilo que ele vive, porque ele tem amor por sua alma, ele quer escutar aquilo que é verdadeiro, ele quer que como o primogênito no Egito poderia fazer: papai, o Senhor está certo disso? E o eleito, ele diz: pastor, o Senhor está certo disso? O Senhor tem pregado tudo quanto o nosso profeta, o William Brana, disse? Papai, pastor, está certo disso? O Senhor tem pregado, papai, que o Cordeiro saiu do trono? Eu tenho ouvido aí alguns cultos na internet, de um pregador lá de São Paulo, ou do Sul, ou do Pará, pregando que a era terminou, que o Cordeiro saiu do trono, que o último eleito já entrou.
E o eleito, irmão, na denominação, quando ele ouve algo que toca a sua alma, ele fica preocupado e ele questiona o seu pastor: papai, está certo disso, papai? É a primeira e segunda etapa. Está certo disso? Tens pregado tudo quanto o nosso profeta pregou? O senhor tem pregado que os 7 trovões já foram revelados, papai? Irmão Branham mostra que Israel, eles foram crentes no Egito. Eles creram em Moisés. Mas, quando eles saíram do Egito, lá no deserto, eles se tornaram incrédulos. Crentes ontem, incrédulos hoje. Eles não puderam seguir caminhada. De 2 milhões que saíram do Egito, apenas 2 entraram em Canaã, porque se tornaram incrédulos. Crentes com Moisés, incrédulos com Josué. Da mesma forma, você vê nos dias de Jesus, meus irmãos, né? Que Jesus ali, quando estava no começo do seu ministério, e ele chamou aqueles 70 pregadores, para poderem ir de cidade em cidade, levando o evangelho, levando a mensagem de casa em casa. E eles foram crentes hoje. Crentes na primeira e segunda etapa do ministério de Jesus. Né? E eles então iam de casa em casa pregando o evangelho. Eles começaram o ministério. E eles viajavam com Jesus, andavam com Jesus. Mas houve um momento que Jesus pregou uma mensagem que eles não entenderam. Aquele que não comer da carne do Filho do Homem, não tem vida em si mesmo. E eles não entenderam a mensagem e se tornaram incrédulos. Crentes na primeira e segunda etapa do ministério de Jesus, quando Jesus estava curando os enfermos, quando Jesus estava discernindo os pensamentos. Crentes ontem, incrédulos, quando não entenderam a mensagem. Da mesma forma, nós temos que ver, muitos são crentes na primeira e segunda etapa, no movimento de cura, no movimento, quando tem movimentos. Mas a primeira mensagem que eles não entendem, eles vão embora. Crentes ontem, crentes creram ontem, mas se tornaram incrédulos, porque não entenderam a mensagem que Jesus entregou naquele dia. E por que eles não entenderam? Porque Jesus não explicou. Jesus não falou para eles. Por isso, meus irmãos, o que nós temos que observar? Que vencedor não é aquele que começa, vencedor é aquele que termina. Ao que vencer, eu quero ser um vencedor. Não importa se eu tenho 20, 30, 40 anos de crente nessa mensagem. Eu quero ser crente ontem, ser crente hoje e ser crente eternamente. Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que o eleito é? Crente ontem, crente hoje e crente eternamente. Paulo aos Romanos diz que todos correm no estádio, mas somente um leva o prêmio. Todos começam a jornada, mas somente aquele que sela o seu testemunho com a sua morte, até o fim, é o que é o vencedor. É o que eu quero para mim, é o que eu peço a Deus. Senhor, sela a minha fé com o arrebatamento, me sustenta até o rápido, Senhor. Não quero ser crente ontem e hoje já não poder crer mais, me tornar incrédulo porque eu não entendi a mensagem.
Agora, os demais discípulos também não entenderam a mensagem. Pedro não entendeu a mensagem naquele dia. Os demais apóstolos não entenderam a mensagem naquele dia. Porque Jesus não explicou naquele dia. Mas quando Jesus olhou para eles e perguntou para eles: e vós não quereis ir embora também? Eles não entenderam a mensagem. Mas eles não foram embora. Pedro não foi embora. Mas os 70 viraram as costas e foram embora. Porque não entenderam. Pedro não entendeu, mas Pedro conhecia a mensagem de uma só pessoa. E Pedro olhou para Jesus e disse: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens a palavra da vida eterna? Oh, meus irmãos, crentes ontem, incrédulos hoje, nos dias do irmão Brana. Quantos que não saíram das denominações, crendo no profeta William Brana? Primeira e segunda etapa, movimento de cura, fila de oração, oh, que glória, é fácil ser crente. Mas quando veio a terceira etapa, eles não entenderam a mensagem. E o irmão Brana chegou ao ponto de dizer, meus irmãos, se aparecer alguém que disser, eu vejo. Oh, o irmão Brana tinha esse desejo de que alguém naquele dia pudesse entender aquilo que ele estava pregando, dos 7 trovões, dos 7 selos, mas não era para aquele dia. 40 anos depois, alguém levantou e disse, eu vejo os 7 trovões revelados, e profetizou outra vez para nós. Mas o que as pessoas fazem? Elas são crentes ontem, incrédulas hoje. O povo, meus irmãos, faz ao contrário daquilo que o irmão Brana ensinou. O irmão Brana diz, quando aparecer alguém e dizer, eu vejo, o que as pessoas fazem hoje? Por qualquer motivo, por não entender a mensagem, dão as costas e vão embora. Foram crentes durante muito tempo conosco, comeram conosco, dormiram conosco, andaram conosco, crentes ontem. O irmão Brana disse, não o rejeite. E o que as pessoas fazem? Rejeitam aquele que disse, eu vejo os 7 trovões revelados. O irmão Brana, na mensagem, A Junção do Tempo, parágrafo 8, o irmão Brana diz, Deus, oramos para que os incrédulos hoje possam se tornar crentes. E que os cristãos tomem um novo controle, aqueles que estão cansados no caminho, que os santos possam estar encorajados, e que os enfermos sejam curados. Fala, Pai, e que possamos ter companheirismo ao redor da sua palavra. Meus irmãos, que possamos ir até o fim, crentes ontem, hoje e eternamente. Deus abençoe.